Oi, gente. Agora eu tô com uma pessoa super especial, o Leandro Medeiros. Ele é especialista em fitoterapia, referência, na verdade, nessa área, Que é isso. né? Leandro, fala um pouquinho pra gente sobre fitoterápicos e hipertrofia. O que que a gente tem de evidência? Olá pessoal, como vão? Bom, esse é um tema que, sendo bem honesto, é um tema que ainda carece de evidências para justificar a prática clínica, né? Porque qual que é a premissa, né? A gente precisa entender que o que determina você utilizar um determinado produto, né? Produto específico para um desfecho, um benefício, por exemplo, a hipertrofia, é se houver a evidência do benefício em seres humanos. Então, você precisa, na verdade, ter um ensaio clínico que confirme aquele tipo de desfecho que você pretende obter também a sua prática clínica, né? Agora, devem ser estudos bem feitos, bem desenhados, que sejam posologicamente bem delineados e que tenham uma amostragem que permita um poder estatístico, né, adequado para você tornar isso transponível para a população geral, né? E isso é o que justificaria você empregar um determinado recurso terapêutico à sua prática clínica. A grande questão é que, até o presente momento, nós não encontramos esse arsenal de estudos que confirmem esse tipo de benefício. Porque na ciência a gente tem um primeiro fundamento, que é o da incerteza. Tem vários fundamentos da filosofia da ciência, mas esse é o mais importante. É o princípio da incerteza. Então, você não tem certeza que utilizar um determinado produto vai gerar um determinado efeito. Então, para isso, você tem que minimizar as incertezas. A gente faz isso com testes de hipótese, que são realizados, são construídos a partir dos ensaios clínicos, na verdade. E aí é isso que está faltando nesse tema, é exatamente estudos que possam dar minimizar essas incertezas e o profissional poder aplicar. Então, assim, no mercado hoje, nós temos vários produtos que têm esse tipo de alegação, que os fornecedores de insumos, ou então as próprias farmácias de manipulação, fabricantes de suplementos, né, que muitas vezes colocam esse tipo de produto dentro da sua composição, que não seria permitido, inclusive aqui no país, fazem essa publicidade muito forte em cima desses produtos. Então, nós precisamos adotar um modelo pautado no uso racional de medicamentos, né? E quando você fala de fitoterápicos, aqui no Brasil você está se referindo a medicamentos mesmo. Então, é muito importante que o profissional tenha essa leitura a respeito do que é esse método científico aplicado à prática clínica, para que seja feito de um modo mais racional possível, evitando gastos por parte do sistema de saúde ou do próprio paciente de forma desnecessária, evitar situações de não conveniência, né? Danos à saúde potenciais. Então, esse é o entendimento, essa é uma síntese do que seria esse tipo de tema, né? É uma baita aula que você deu rapidamente. Deixa eu puxar do que você está falando alguns ganchos, em termos bem práticos, então, né? Dos fitoterápicos que a gente tem disponíveis hoje, algum tem evidência para isso ou nenhum? Até agora nenhum tem evidência para hipertrofia, né? Ou para melhorar o desempenho no exercício, mas ligado ao caminho androgênico, né? Porque você tem adaptogênicos, você tem algumas plantas antidepressivas que podem melhorar o humor, podem melhorar um pouco a adesão ao treino, então isso está bem documentado. Mas o que está faltando em termos de documentação mesmo é essa conexão entre usar a planta, aumentar hormônios androgênicos e ter um desfecho relacionado ao exercício de forma secundária. O que é documentação? É para casos em que a pessoa tem hipogonadismo, ou seja, quando as gônadas não produzem adequadamente os hormônios, aí eles podem, alguns, não são todos, mas alguns podem aumentar um pouco os níveis desses hormônios androgênicos e podendo auxiliar o paciente. O Tribulus terrestris, por exemplo, é aprovado no Brasil para isso, mas você só deve usar se houver o hipogonadismo. Para indivíduos saudáveis, não há qualquer tipo de modificação do perfil hormonal. Isso está confirmado já. Agora, tem uma coisa que eu acho muito interessante a gente mencionar. Boa parte desses produtos que são avaliados, que tem essa alegação de benefício androgênico, eles melhoram o libido. E algumas variáveis relacionadas à reprodução masculina, tipo o volume de esperma, a contagem de esperma, motilidade. Então, para quem tem problemas relacionados à reprodução, homens, né, no caso, que tem um esperma menos concentrado, baixa motilidade, oligospermia, por exemplo, né? Então você tem um benefício observado que é o potencial. É uma evidência que eu considero emergente, mas ela é existente. Então tem estudos que confirmam isso.
mas ainda precisariam ser melhor desenhados. Aí você tem o Tribulus especialmente, né? A maca peruana também faz isso. Agora, para melhorar libido, a gente tem Tribulus, tem a maca, tem a Mucuna pruriens, especialmente esses três, e com mais estudos em mulheres. É interessante, para melhorar a libido. Então, tem, por exemplo, mulheres que estão na pós-menopausa, usando esses produtos e melhorando o libido. Ou mulheres que não estão na pós-menopausa, são mulheres na idade sexualmente ativa, seja na fase adulta, né, digamos assim, e que podem apresentar transtorno disfórico pré-menstrual. Aí você faz o manejo, normalmente, com antidepressivos, para tratar os sintomas de depressão e ansiedade relacionados ao quadro psiquiátrico, né, que é uma doença psiquiátrica de fato. Porém, no tratamento com antidepressivos você pode perder libido. É um efeito colateral do produto. Então, e aí tem trabalhos mostrando, por exemplo, que a maca peruana pode ajudar a melhorar a libido nessas mulheres que estão na fase reprodutiva, ou seja, durante o período pré-menstrual, com o TDPM, né, já diagnosticado, no transtorno disfórico, e com esses problemas ligados à diminuição de libido, portanto. Então, associado aos antidepressivos. Então, eles podem ser benéficos também nesse sentido, mas, no geral, é isso. Muito interessante. Fica a dica aí para a gente utilizar com as pacientes mulheres. E esses que você mencionou com relação à libido, tem alguma contraindicação? Uma contraindicação expressa não, mas é importante a gente observar alguns aspectos relativos ao cuidado, né? Por exemplo, me parece muito razoável você monitorar a função hepática. Seria interessante solicitar exames que monitorem a função hepática e a lesão hepática, né? Então, as enzimas e outros biomarcadores hepáticos que possam mensurar isso, porque como são produtos que têm algum tipo de relato de hepatotoxicidade, no uso crônico, prolongado, então eu acho que seria minimamente razoável você fazer o monitoramento desses parâmetros para poder tornar o tratamento mais seguro, né? Mas não há uma contraindicação expressa. Mas também parece ser razoável para pessoas que têm um histórico de câncer, que são responsivos especialmente a hormônios androgênicos, ou não androgênicos, né? Enfim, porque podem haver conexões aí potenciais. Mas eu recomendaria utilizar basicamente em pessoas que são mais saudáveis, né? Que não têm outros problemas crônicos que requerem a utilização de medicamentos. E se esses pacientes ainda assim estiverem tomando esses medicamentos, vale muito a pena antes rodar numa base de dados as plantas com os medicamentos de uso crônico para verificar se tem alguma interação potencial, cinética ou dinâmica. Perfeito, gente. A gente está vendo mais uma vez o tanto de informações que realmente o nutricionista precisa adquirir para ter uma prática completa, né? E, Leandro, uma das coisas que a gente está buscando na revista, além de trazer esse lado técnico, é trazer uma visão de como é que está o mercado, como é que está a parte de legislação, né? Que eu sei que você está bem próximo nesse campo. Você pode contar um pouquinho para a gente como é que anda isso com relação à fito? Posso sim. A minha vivência com legislação se dá pela minha participação junto ao Conselho Regional de Farmácia, sou diretor do CRFPE. Eu estou há 4 anos, na verdade, diretor praticamente. E também faço parte de um grupo de trabalho pelo Conselho Federal de Suplementos, então tem que acompanhar mesmo. Parece chato, é um tema realmente que não é tão agradável assim, né? Tem temas mais interessantes, mas vamos deixar ele agradável para o pessoal, faz de um jeito agradável, vai. Exatamente. Aí eu poderia dizer o seguinte, né? Tentando tornar mais interessante. Para o nutricionista, especialmente, a legislação ela se mantém atualizada, né? Desde 2015 e 2013. A exigência para quem é nutricionista da obtenção do título de especialista em fitoterapia, né, é o título de especialista em nutrição em fitoterapia, que é emitido pela Asbram. O CFN deu poderes para isso, né? Então, na sua norma, que regulamenta o exercício da fitoterapia, ela disse, olha, tem que ter o título emitido pela Asbram, está reconhecido. Então, é muito importante. E uma coisa que a gente reconhece também, em termos de práticas de mercado, é que muitos profissionais ainda não fizeram título e estão prescrevendo. A gente entende que tem vários motivos que levam a isso, mas eu acho que é muito importante a gente pensar na dimensão ético-profissional primeiramente, antes de pensar em fazer qualquer tipo de prática. Primeiro para entender o que pode e o que não pode ser feito. Isso para mim é fundamental. E depois você estabelece o que você deve e não deve fazer. Mas hoje, né, o nutricionista tem que ter essa prova de título se ele quiser prescrever os chamados derivados vegetais, que são os extratos, são os produtos mais concentrados, né? Que são os medicamentos à base de plantas.
qualquer nutricionista pode prescrever a planta medicinal ou a planta seca, né? Pode ser in natura ou seca, para prescrever chá. Não tem grandes problemas em relação a isso. Mas a questão é que há uma necessidade real de você ter esse título de especialista, comprovar competências, portanto, para prescrever medicamentos fitoterápicos para o seu exercício. Mas, de fato, na prática, a gente tem esse gap entre o que está regulamentado e o que efetivamente acontece. Então, eu acho que seria muito importante os profissionais fazerem, até como uma forma de fortalecer a própria associação, que é uma entidade que representa os profissionais e que está ali para atuar junto com o CFN para proteger aquela prática terapêutica, que é complementar a prescrição dietética, que é super importante para os profissionais hoje, sem dúvida nenhuma. Muito obrigada, Leandro. Gente, ficam as dicas e realmente uma mensagem muito valiosa que traz para esse campo de nós profissionais precisamos nos unir, né, para trazer essa valorização, inclusive para a profissão. Então, continuem acompanhando aqui na revista, a gente tem muitas informações para vocês, é um prazer, a gente se vê.